Cientes disso, eu convido você a abrir a palavra do Senhor agora em Apocalipse, capítulo 10. Hoje nós iniciaremos a segunda parte dessa terceira sessão, que trata do capítulo 10 e 11. Mas hoje vamos enfatizar apenas o capítulo 10, essa sessão que começa no capítulo 8, com a transição dos selos para as trombetas. Nós já tratamos das 6 trombetas e agora temos aí um interlúdio, um parêntese na sequência aqui da revelação, tratando de 3 exigências especiais ao povo de Deus, aos crentes, tratando a primeira exigência no capítulo 10 e as outras duas aí no capítulo 11 até o verso 14, para depois, só então depois, tratar da 7ª trombeta. Nós vamos fazer a leitura, portanto, de Apocalipse capítulo 10, de 1 a 11, convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreve-as. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Mas quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós clamamos ao Senhor nesse instante, quando lemos a Tua palavra, com o intuito agora de estudá-la, pedindo a direção do Teu Santo Espírito, a iluminação do mesmo, para que tenhamos entendimento vindo da Tua parte. Que o Senhor nos abençoe, cative os nossos ouvidos, a nossa mente ao Senhor, que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e assim, ó Deus, hoje haja edificação, salvação, honra e glória ao Teu santo nome, com a aplicação da Tua palavra. Nos guarde, nos proteja, nos ensine, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Querido, nós vimos que a partir do capítulo 8, nós temos então mais uma sessão paralela, nessa sequência do livro do Apocalipse, um livro escrito em ciclos e sessões que se repetem. E dentro dessa sessão iniciada no capítulo 8, o foco passa a ser a ira parcial de Deus sobre os ímpios. Nós estudamos isso nas últimas 2 semanas. Mas a questão que surge, que nós deixamos em aberto na semana passada é: enquanto Deus está aplicando a sua ira parcial sobre os ímpios, o que está acontecendo com os crentes? Ou o que se espera, que os crentes façam durante esse período? O que o próprio Deus espera de nós?
Se você que está acompanhando a sequência, você vê que Apocalipse, que então trata das últimas coisas, do último dia, não, né, dos últimos dias, melhor dizendo, vai apresentar Cristo como o grande protagonista, o Senhor que venceu e que tomou o assento e as rédeas do universo, e que está debaixo do seu senhorio, abrindo os selos para que tudo aquilo que Deus já havia determinado esteja sendo colocado em prática. Vimos na primeira sessão uma exortação à igreja, para que a igreja permaneça fiel, apesar do desânimo, apesar das perseguições, apesar das falsas doutrinas e heresias que de tempos em tempos surgem no meio dela, e uma palavra então específica aos crentes, a quem Jesus diz que está conosco, andando no meio dos candeeiros, e nos apoiando e nos fortalecendo em todos os momentos. Vimos também, na segunda sessão, com a abertura do selo, a ascensão de Cristo, o seu poder, assumindo o trono de tudo e de todos, e ao desatar dos selos, trazendo à igreja benefícios do avanço do Evangelho, mas uma consequência natural a esse avanço do Evangelho é o levantamento da perseguição sobre a igreja, com os cavalos e cavaleiros que vêm causar dificuldades e problemas, em especial para os crentes em Cristo, trazendo privações, trazendo perseguições e até mesmo martírio. Vimos que, por conta disso, as almas dos crentes vão para a presença do Senhor, e ali na presença do Senhor eles clamam a Deus para que Deus acabe com isso logo, para que Deus venha aplicar do seu juízo em definitivo. E é justamente essa oração, esse clamor dos crentes que estão sendo perseguidos, e daqueles que já morreram, os mártires, que estão diante do trono do Senhor, cujas almas clamam ao Senhor, é que em resposta a essas orações, nós abrimos a terceira sessão do livro, que trata das trombetas, onde Deus diz que por causa das nossas orações, Ele aplicaria em específico sobre os homens que não temem a Deus e que não têm o selo de Deus na fronte, trombetas. Trombetas que têm como objetivo trazer sofrimento para o ímpio, mas também trombetas que apontam para o extermínio de 1/3 dos ímpios, através de guerras, drogas e uma série de situações. E aí a sexta trombeta que estudamos semana passada mostra então toda essa ação de Deus em aplicar da ira do Senhor sobre a vida dos ímpios, uma ira parcial que atingirá cerca de 1/3 desses ímpios. O capítulo 9 vai terminar tratando que essa aplicação das trombetas de Deus sobre os ímpios não tem o caráter de gerar arrependimento na vida deles. Observe comigo, vamos relembrar isso, em especial o capítulo 9, verso 20 em diante. O verso 20 do capítulo 9 diz: os outros homens, aqui tratando dos ímpios, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, pelas trombetas, eles não se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus frutos. Então veja, a aplicação dessa ira parcial de Deus sobre os ímpios não tem como objetivo conduzi-los ao arrependimento. Muito pelo contrário, eles continuam na prática perversa. E hoje até pela manhã chamei a sua atenção para isso, né? O fato de que os ímpios que são retratados aqui não são somente aqueles que estão lá fora, né? Vivendo uma vida de perversidade e impiedade como nós pensamos. Mas uma das características desses perversos, desses ímpios, é a religiosidade. A primeira parte aí do verso que fala da questão das obras deles, que eles não se arrependem, falam que eles não deixam de adorar, sejam aos demônios ou sejam aos ídolos. Veja, são homens ímpios, mas religiosos. Estão adorando, não ao verdadeiro Deus, né? Mas estão adorando e servindo alguém. Então, o padrão desse ímpio não necessariamente é aquele perverso da segunda parte aqui, do final dessa passagem ou da perícope que nós lemos, que trata dos assassinatos, né, dos assassinos,
dos feiticeiros, dos promíscuos, né, e dos ladrões, dos furtos, de modo geral. Nós estamos falando de ímpios que também adoram, que são religiosos, que vivem até numa postura, socialmente falando, agradável. Mas ao invés de adorar o Deus verdadeiro, adoram demônios ou a ídolos. Mas mesmo quando as trombetas vêm sobre esses, eles não se arrependem. Então esse é o contexto. E aí a grande questão é, então, e nós? Enquanto isso está acontecendo, o que o crente tem que fazer? O verdadeiro crente, aquele que recebeu, como nós já vimos na sessão anterior, o selo de Deus na fronte. Aqueles que já foram selados pelo Senhor. O que eles fazem durante esse período aqui? O capítulo 10 e 11 é um parêntese que então vai responder aos crentes o que o próprio Deus espera de você enquanto dos flagelos ou das trombetas estão sendo aplicadas no mundo. Nesse interlúdio, portanto, antes da 7ª trombeta, aponta para eventos durante todo o período, desde a ascensão de Cristo até a volta de Jesus, quando ele virá para julgar definitivamente todos. Se você observar aí, no contexto ainda, nós vemos que essa sessão ela usa aí de vários símbolos, né, cuja interpretação estão nas chaves reveladas em toda a Bíblia, e encontramos aí mais uma visão. O João vai dizer no início do capítulo 10, vi outro anjo. Então dentro dessa visão, trata do período que antecede a 7ª trombeta, e diz que antes dela tocar a trombeta, tudo isso aqui precisa ser cumprido. Veja o verso 7 do capítulo 10. Mas nos dias da voz de qual anjo? Do 7º. O 7º anjo é o que vai tocar a 7ª trombeta. Então, quando ele estiver para tocar a trombeta. Já tocou? Não. Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então veja que a 7ª trombeta é que vai inaugurar o juízo definitivo. O que nós estamos vivendo das trombetas, dos selos, de tudo que já foi tratado, é até a 6ª. É até o 6º selo, é até a 6ª trombeta. E está falando que antes do 7º anjo tocar a 7ª e definitiva trombeta, tudo que já foi revelado a respeito de tudo aquilo que Cristo nos ensinou, a respeito dos últimos dias, da grande tribulação, de todas as situações que precisam ser cumpridas para que venha o fim, vai acontecer então aqui. É isso que nós já estamos vivendo, irmãos. O que eu tenho chamado a sua atenção já há alguns anos, né? O Apocalipse já começou. E já começou na ascensão de Cristo. Não começou agora. Começou na ascensão de Cristo. Toda a perseguição sobre os cristãos em todos esses séculos e todas as sucessões de ações, de mudanças políticas, geopolíticas, ou seja, todos os sinais durante todo esse período já está dentro do cumprimento daquilo que nós chamamos e conhecemos de Apocalipse. Então não fica esperando um negócio absurdo para dizer, não, agora começou. Não, já começou. Você sabe que no século passado, século XX, morreram mais cristãos do que nos 19 primeiros séculos da era cristã? Você sabe que hoje, ainda hoje, a cada 3 minutos, um cristão é morto por causa da sua fé? Esses são os dados que nós temos recentes a respeito da perseguição. É que nós, muitas vezes, estamos tão entorpecidos na vaidade e no correr atrás das coisas puramente terrenas, que não estamos apercebendo que a igreja de Cristo tem sido perseguida, martirizada nos nossos dias.
E não nos apercebemos que tudo isso é cumprimento nada mais, nada menos daquilo que a palavra de Deus já revelou. E o texto diz que antes do fim, antes do julgamento, ainda vão acontecer todas as demais. O problema é que o cristianismo, em especial do Ocidente, está dormindo. Está entorpecido por tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Nós estamos preocupados em juntar tesouros neste mundo e nos esquecemos que somos peregrinos aqui e que a exortação bíblica é para que ajuntemos tesouros nos céus, com uma postura que glorifique, exalta, engrandeça e anuncie as verdades do Senhor. Mas esse negócio é muito chato. Nós queremos construir os nossos bunkers, né? As nossas regiões de proteção, as nossas bolhas, pensando que nós vamos viver aqui para semente. Não vamos, meu amigo. Você não foi chamado para fazer disso aqui um Éden. Mas você foi chamado para passar por esse mundo com um propósito de glorificar e anunciar o Senhor, sabendo que o fim se aproxima a cada dia. A nossa vida precisa ser vivida pelo Senhor. Irmãos, existem vários preceitos. Semana que vem, se Deus permitir, na escola dominical nós vamos tratar disso, como já foi anunciado hoje, sobre a volta de Cristo, sinais específicos que demonstram que o dia e a data do Senhor se aproxima. Uma das coisas que não permitia o cumprimento final e que referia-se a sinais relacionados às questões geopolíticas, às questões da igreja, às questões do mundo geral, é o aparecimento do iníquo, mas também o fim do tempo do gentio sobre Jerusalém. Nós que vivemos, a maioria de nós, né, ou vivemos na época que estava acontecendo, ou depois que aconteceu, com a perspectiva da mudança geopolítica, com a criação do Estado de Israel, e vemos primeiramente a Inglaterra, lá na Primeira Guerra Mundial, assumindo o controle da região, e depois com a Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, a formação do Estado de Israel, colocando o povo de Israel de novo sobre a terra prometida, só que ainda sem um domínio total de Jerusalém. Porque quando eles são criados, se você conhece um pouco de história, você vai ver a chamada Guerra dos 6 Dias, eles perdem a cidade velha de Jerusalém. Justamente o monte onde estava o templo. Isso em 48. Porém, na sequência, em 67, eles reassumem isso. Só que tão somente agora, em 2017, é que Jerusalém foi de novo declarada capital do Estado de Israel. A Bíblia diz que enquanto Jerusalém estivesse sob domínio dos gentios, o fim ainda não viria. Só que agora Jerusalém está de novo sob o domínio do povo da aliança. É lógico que nós cremos que Israel não é o relógio do mundo, mas está envolto em tantas profecias que apontam para isso. A igreja é o povo de Deus. Mas eu não posso negligenciar profecias que são aplicadas rigorosamente sobre Israel e Jerusalém, que apontam para a vinda, ou para o fim. Só que nós não nos apercebemos. Jesus nos fala, olha, haverá sinais nos céus. Só que nós não olhamos mais para o céu, nós olhamos para baixo, nós só estamos olhando para os celulares. Eu não sei quanto a você, mas nesses últimos 10 anos, nós tivemos inúmeros sinais em datas específicas que a própria Bíblia havia colocado como uma data específica de festividade do povo de Deus, acontecendo sinais espetaculares no mundo. Para você ter uma ideia,
Hoje nós temos tecnologia que nos permite isso. Recentemente, se não me engano, 2014, 2015, aconteceu um fenômeno no céu que é a repetição do fenômeno que ficou conhecido na história da humanidade como a estrela de Belém, anunciando a chegada do Messias. Igualzinha, depois de 2000 anos. Mas nós não nos apercebemos para isso. Só que o próprio Deus nos disse, haverá sinais nos céus. O sinal do Filho do Homem apareceria, indicando que o fim está próximo. Recentemente, nós vimos um sinal nos céus, que durante toda a pesquisa do estelário, não havia acontecido em 7.000 anos. E que descreve exatamente o sinal previsto pelo Senhor no livro do Apocalipse. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que criou cada detalhe minuciosamente. Nada está fora do lugar. Que todo o cosmos obedece à sua voz. E que Ele colocou as estrelas, bilhões de anos-luz, distante de nós, mas de uma forma que para nós, Terra, esse planeta miserável no meio dessa imensidão, ao olharmos para os céus, todas as situações nos apresentassem os sinais que Ele havia que aconteceria. Isso não pode ser por acaso nunca. Deus controla cada detalhe. Nós cremos que Cristo foi assunto ao céu, assumiu o controle de todas as coisas. Se você não crê nisso, você está no lugar errado. Agora, precisamos estar atentos a tudo aquilo que Ele diz. E Ele diz que antes do toque da última trombeta, isso tudo tem que se cumprir. E está se cumprindo. Essa é a maravilha. Então, o que nós devemos fazer, pastor, enquanto crentes, nesse mundo tão difícil que estamos vivendo? O que Deus espera de mim? Nós já vimos hoje na escola dominical, tratando das 4 parábolas do final do sermão profético, e já exaltamos, já identificamos algumas posturas, e aqui Apocalipse vai reforçar isso. Então vamos lá. São apresentados aqui, no capítulo 10 e capítulo 11, 3 figuras, 3 símbolos, que vão tratar diretamente dos crentes. O primeiro símbolo que apresenta aí, que é o que nós vamos falar hoje, é esse livrinho. Verso 2 do capítulo 10. Esse anjo forte tinha na mão o quê? Livrinho? Um livrinho selado com a mensagem para o futuro? Não, um livrinho aberto. Porque se trata de uma mensagem urgente e contemporânea. Um outro símbolo, você vai ver no capítulo 11, verso 1. Foi-me dado o quê? Um caniço semelhante a uma vara. Ou seja, a uma régua, uma vara de medir. Esse é o segundo símbolo, a segunda figura. E na sequência, no verso 3, você encontra: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 3 figuras, o livrinho, a vara de medir e as 2 testemunhas, tratam do futuro dos crentes. Trata da nossa realidade. Trata daquilo que Deus espera de mim e espera de você enquanto crentes em Cristo. Hoje nós vamos tratar aí da primeira figura, desse livrinho, desse livro aberto, ou livrinho, como é chamado aqui mesmo. E já no capítulo 11, de 1 a 14, nós veremos as outras 2 figuras, se Deus permitir, na semana que vem. O capítulo 10, então, irmãos, apresenta um mensageiro, um anjo forte. Todas as características apontam para um anjo de Deus, que representa o próprio Deus. Você tem símbolos que reforçam isso. Nuvem, veja aí, capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo da onde? Descendo do céu, ótimo. Envolto em nuvem. Se você pegar a primeira e a última característica, diz envolto em nuvem,
E lá no final diz, e as pernas como colunas de fogo. Você que conhece um pouco das Escrituras, você olha lá para o Antigo Testamento e você vê a comunhão do Senhor com o povo durante a libertação, durante a peregrinação no deserto. Durante o dia ele se manifestava através de uma figura de uma nuvem. E à noite ele se manifestava através de colunas de fogo. São símbolos que apontam para a presença, comunhão, libertação, cuidado do Senhor sobre o seu povo. Outros dois símbolos são utilizados aí. Depois de nuvem diz, com arco-íris por cima da sua cabeça. Você que conhece a Bíblia e não é influenciado pelas ideologias do nosso dia, porque você perguntar hoje para uma criança o que simboliza o arco-íris, ele vai falar que é alguma coisa relacionada à ideologia LGBT. Mas quando você olha para a Bíblia, arco-íris representa um símbolo de salvação que Deus deu nos dias de Noé, após o dilúvio, para em aliança com o seu povo dizer, nunca mais vou destruir a terra com dilúvio, com água. Então arco-íris é símbolo de aliança, é símbolo de proteção, é símbolo de salvação. Um outro símbolo que nós vemos aí é com o rosto como sol. O sol que nós vemos como símbolo do astro-rei, que aponta para o sol da justiça. Ou seja, são símbolos que simplesmente está dizendo para você o seguinte, esse anjo aqui é um anjo de Deus, que tem grande poder vindo de Deus, e que tem uma mensagem e uma ação poderosa que o próprio Deus, o Deus que liberta, o Deus que protege, o Deus que cumpre com as suas alianças, um Deus que não muda, vai fazer cumprir antes que o anjo, o sétimo anjo, toque a sétima trombeta. É desse período que nós estamos falando, enquanto nós estamos vivendo. E esse anjo grande, forte, com todos esses sinais que apontam para o Deus e a sua promessa, ele tem um livrinho aberto. E em comparação com os textos anteriores que falam de um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos, que mostra de uma mensagem que foi dada desde a época, é anunciada desde a época de Daniel, mas que não podia ser aberto, porque a mensagem não era para ele, tinha que ser selada, e que agora está sendo aberto por Cristo, esse livrinho não tem selo nenhum. Esse livrinho aqui é uma carta aberta para todo mundo, para quem quiser tomar conhecimento. Não está nem fechado. O livro poderia dizer, é um livro, mas diz que é um livro aberto, mostrando a importância e a urgência dessa mensagem. Nós vemos outra coisa, que esse anjo, ele é tão grandioso que um dos seus pés está sobre o mar e o outro está sobre a terra, mostrando a amplitude da sua autoridade. É uma autoridade mundial. É um livro que está aberto não só para o povo judeu, não só para o povo crente, mas aberto por todos os cantos do mundo. Isso vai ficar claro quando você olhar lá no final do verso 11, com o propósito final, que lá vai dizer assim, então me disseram, é necessário que ainda pregue. Profetizar aqui é sinônimo de pregar. Que ainda pregue ou profetize a respeito de muitos povos, está aí comigo? Nações, línguas e autoridades ou reis. Essa é a mensagem universal, irmãos, do que trata esse livrinho aberto. Outra coisa, esse anjo bradou em grande voz, como ruge um leão. Figura do leão, mais uma vez, apontando para Cristo, leão da tribo de Judá, para sua autoridade, para sua força. E em sequência a esse brado de grande voz, surgem os trovões, os 7 trovões. Só que o Senhor não quis revelar o que significa os 7 trovões. João estava pronto. O texto vai dizer que ele ouviu as 7 vozes dos 7 trovões e ele estava pronto. O verso 4 diz assim, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, olha, não escreve. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Só João sabia. Provavelmente mais uma sessão seria aberta. Então nós temos 7 selos, 7 trombetas, teríamos aqui os 7 trovões, depois 7 taças e assim sucessivamente. Mas essa aqui foi velada.
É aquilo que o Deuteronômio 29 diz. As coisas reveladas pertencem a nós. Aquilo que Deus não revelou pertence ao Senhor. Então nós não temos o que tratar dos 7 trovões. Não sabemos. Mas esses 7 trovões estão acontecendo, você pode ter certeza disso. Não sabemos se são ações sobre os homens da terra ou sobre os crentes. Mas, mesmo que não foi revelada, Deus está cumprindo. Mas aí a sequência do texto continua. Esse anjo poderoso que representa o próprio Deus, com todos os sinais de aliança, de proteção, de cuidado, com uma mensagem urgente e de repercussão para todo mundo, e que brada com autoridade, como leão, com voz grande, esse anjo, ele jura pelo próprio Deus. E esse juramento descrito aqui, do verso 5 em diante, demonstra no foco desta mensagem como sendo verdadeira, a veracidade da mensagem e que deve acontecer antes da chegada do fim. Ele vai dizer, então, no verso 5, que o anjo levantou a mão direita para o céu e jurou. Jurou por Deus, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, jurou por aquele que é o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo quanto existe neles. E o juramento é que essa voz que ele está bradando, com essa mensagem que está nesse livrinho aberto, vai ser anunciada e vai ser proclamada até antes do toque da 7ª trombeta, que é o fim propriamente. E aí não tem mais o que fazer. Ok? Então, é disso que o texto está nos apresentando. Com essa preparação, o foco passa então a uma ordem específica a João, mas João agora como representante de todos os crentes. E desse modo, o capítulo 10 e 11, somado, vai nos falar sobre as responsabilidades dos crentes enquanto o fim não vem. Aquilo que Deus requer de mim, de você, enquanto o dia final não chega. E a primeira coisa, então, a primeira responsabilidade, descrita aqui no capítulo 10, é que enquanto no decurso da história, sobre os planos eternos de Deus, este aplica a sua ira parcial sobre os ímpios, por todos os motivos que nós já estudamos, nos capítulos 8 e 9, enquanto isso os cristãos, os crentes, que foram constituídos em Cristo Jesus como reino, como embaixadores e como sacerdotes, possuem uma missão, uma tarefa a cumprir, pessoalmente, individualmente e também na coletividade, como igreja. Se você se lembra, em Atos capítulo 1, verso 8, o texto diz que o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito, dando-nos poder para sermos suas testemunhas, para testemunharmos a respeito de Cristo em todo o mundo, partindo de Jerusalém e chegando até os confins. Se você olha para 1 Pedro, capítulo 2, o verso 5, você vai ter reforçado a ideia de que em Cristo fomos constituídos sacerdotes para apresentar a Deus uma oferta agradável. E essa oferta agradável passando pela responsabilidade como povo de Deus, como sacerdote real, de proclamar as virtudes de Deus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, mas agora somos povo, também foi nos incumbido essa tarefa, essa missão de proclamar individualmente e coletivamente a mensagem da salvação. Testemunhar, adorar, servir, proclamar as virtudes, viver em santidade. É tudo que está escrito aqui em Atos 1:8 e 1 Pedro 2:5, de 9 a 12. Nós, como crentes em Cristo, temos essa missão no mundo, irmãos. O mundo está pegando fogo. Os selos estão abertos. As trombetas estão sendo manifestas de tempos em tempos. Os ímpios não se arrependem, continuam na sua idolatria, na sua promiscuidade, na sua violência, na sua corrupção. E enquanto isso, o que se espera de nós é que nós sejamos luz neste mundo tenebroso, representando como reinos e sacerdotes o Cristo que nos salvou. Portanto,
a primeira exigência, a primeira responsabilidade dos crentes, enquanto esses esperam a chegada do fim, é ter uma vida completa em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 10, a partir aí do verso 9, depois que foi dito para João, vai, toma o livro que se haja aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra, o verso 9 vai dizer, fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e guarda. É isso? Toma-o e esconde. É isso? Não. Toma e devora-o. Come-o. Já dizendo, certamente será amargo ao teu estômago, mas doce na tua boca. João faz o quê? Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca era doce como mel, porém quando comi, o meu estômago ficou amargo. Isso não aponta só para a mensagem do Evangelho, irmãos, mas para uma vida completa em Cristo. Toma ou devora. E isso, tomar e devorar para um objetivo, para uma missão. Veja lá o final do verso 11. Então me disseram, já que você comeu aí, o livrinho aberto, então agora, profetize, pregue, anuncie a respeito daquilo que você comeu, aos povos, às nações, às línguas e aos reis. O livro aberto, o livrinho, trata dessa mensagem urgente da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos pela palavra que o próprio Cristo é a palavra. Comer do livrinho significava comer do próprio Cristo, se encher do conhecimento, ou seja, ter uma vida completa nele. Não trata apenas de um conhecimento das Escrituras, mas de uma comunhão plena, completa com o Senhor. Tomar, comer e falar aponta para essa vida completa em Jesus Cristo e no cumprimento fiel do serviço. Mantenha aqui marcado Apocalipse 10 e vá comigo lá para Ezequiel capítulo 2 para você ver a utilização desse símbolo em outros momentos. Ezequiel capítulo de número 2, tratando aqui do chamado de Ezequiel, nos é dito dessa forma, acompanhe a leitura que farei. Importante que você abra. Diz assim, Ezequiel capítulo 2, verso 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca era doce como o mel. Esse símbolo já havia sido utilizado na visão dada a Ezequiel. A diferença é que esse livro dado a Ezequiel, com escrituras ou registros por dentro e por fora, trazia lá lamentações, suspiros e ais, e tinha como alvo não o mundo, mas a casa de Israel. Veja aí o verso primeiro para reforçar. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala a quem? A casa de Israel. O ministério de Ezequiel era para a casa rebelde de Israel, era para os judeus. A diferença é que agora no Novo Testamento, no contexto do Apocalipse, durante os tempos que estamos vivendo, nós devemos tomar e comer da palavra de Deus para profetizar, não à casa de Israel simplesmente, mas às nações, aos povos, às línguas e aos reis. A amplitude aumenta.
Ezequiel tinha o foco da casa de Israel. Nós, comendo da palavra que é o próprio Cristo e profetizando, devemos profetizar agora para todas as nações. Uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção é João, capítulo 6. São elementos da palavra do Senhor para facilitar o entendimento a respeito do livrinho e da missão que foi confiada aos crentes enquanto tudo isso está acontecendo. Não vou ter tempo de trabalhar todo o capítulo, mas vou pincelar aqui pelo menos alguns versos para que fique claro aqui Jesus se apresentando como o pão da vida, fazendo a multiplicação dos pães, mas o povo só estava andando atrás dele por causa dos benefícios terrenos. A partir do 41 você tem lá o povo murmurando a respeito do ensinamento de Jesus, e lá no verso 53 é dito assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Há um consenso entre a maioria dos bons teólogos que Jesus não está falando da ceia aqui. Mesmo porque a instituição da ceia só seria muito tempo depois. Se o objetivo dele fosse falar da ceia aqui, ninguém entenderia absolutamente nada. Mas o fato é que Cristo está dizendo que comer da sua carne e beber do seu sangue nada mais é do que estar com uma vida completa, permanecer nele, ou seja, ter intimidade, comunhão plena com ele. Ele se apresenta como o pão da vida. As pessoas no deserto comeram maná e voltaram a ter fome. Ele se apresenta como a água viva, cujo aqueles que bebem nunca jamais terão sede. Muito pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva para abençoar outros. Ou seja, esse símbolo de comer da palavra ou de comer do próprio Cristo aponta, irmãos, para uma vida completa em Cristo. Permanecer nele, saber o que de fato ele requer de mim e viver uma vida para a sua glória. Viver uma vida para exaltar a Cristo diante desse mundo tenebroso e caído que nós vivemos. Enquanto os selos estão acontecendo, enquanto as trombetas estão vindo sobre os ímpios, a primeira coisa, a primeira responsabilidade que Deus espera de você é que você tenha uma vida completa em Cristo. Que você se alimente de Cristo, que você coma da sua carne, que você beba do seu sangue, que você tenha uma vida permanente nele, que ele permaneça em você, que você seja cristão no significado mais básico da palavra, que é um pequeno Cristo. Enquanto estamos aguardando o fim, o que Deus espera de você, que já foi feito reino e sacerdote em Cristo, porque crê em Cristo, se arrependeu dos seus pecados e tem fé nele, é que você tenha uma vida completa nele. Que ele seja, de fato, o Senhor da sua vida. Ele seja a fonte do seu alimento, a fonte da sua bebida. Que você esteja ligado a ele de tal forma, como diz João capítulo 15, ciente de que sem ele você não pode fazer absolutamente nada. E que ele te escolheu e te designou para que você vá e dê fruto. E que seu fruto permaneça. Você não vive mais para si. Você não vive mais para correr atrás dos desejos do seu coração. Mas agora você tem um Senhor. O que se espera de todos os cristãos durante esse período chamado de período da peregrinação ou da provação é que você viva uma vida completa em Cristo Jesus. Alimente-se dele. Viva nele, com ele, por ele e para ele. Isso é devorar o livrinho aberto. É uma vida de benefícios, por isso é doce como mel. Nele, em Cristo, em comunhão com ele, nós temos
a libertação da escravidão do pecado, da condenação eterna. Nele temos a vida eterna. Aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, como diz aqui o verso de número 30, ou melhor, 54, nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. São benefícios que são doces como mel. Só que ao mesmo tempo, ao assumir um compromisso de uma vida completa em Cristo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Essa é a amargura do negócio. Assumir uma vida completa em Cristo traz a doçura da certeza da salvação. Mas enquanto ainda estivermos vivendo sobre esse mundo, vai trazer da amargura, da perseguição, do confronto, da aplicação dos selos, das lutas, das tribulações, das privações, por assumirmos um compromisso santo e verdadeiro com Deus. Doçura e amargura. Por isso que João diz, eu comi e era doce, na minha boca era doce como mel, mas ao descer para o meu estômago se tornou amargoso. Essa vida completa em Cristo tem da doçura da salvação, mas ao mesmo tempo do amargor da tribulação, da perseguição, da grande tribulação, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, certamente passarão. Seremos perseguidos, seremos alvo de chacota, as pessoas vão nos questionar. Como Jesus disse, até mesmo dentro da nossa própria casa, o inimigo do homem será os da própria casa. Pai contra filho, e assim vice-versa, toda a família envolvida. As pessoas vão se levantar contra nós pelo simples fato de termos assumido um compromisso sincero de uma vida completa com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais Ele habita em nós, mais Ele permanece em nós e nós nele. Consequentemente, mais seremos alvos das lutas e das perseguições, inclusive com o levante dos ímpios, que serão o teu opositor. Os benefícios geram comunhão, paz, salvação e o fluir de uma água viva. Mas ao mesmo tempo, o assumir um compromisso com Cristo, nos alimentar dele, traz uma vida de privações e perseguições. Focando as ordens, não basta ao cristão apenas conhecer a palavra, tomar o livrinho aberto. É preciso tomar e assimilar, que é o devorar, que é o comer. Ou seja, praticar, para então fazer parte da obra de Cristo, desfrutando dos benefícios que a obra de Cristo traz, ou seja, a reconciliação com Deus. Mas também, tendo o privilégio, como diz Filipenses 1:29, não apenas de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. A teologia da prosperidade é uma desgraça, de uma heresia miserável dos nossos tempos, porque ela ensina que a vida cristã é só de doçura. E isso não é uma verdade bíblica. O verdadeiro crente, irmãos, vai ter escolhas difíceis na vida. Você vai ter que assumir um compromisso sério com o Senhor e isso não vai agradar a maioria das pessoas. Querer viver de uma maneira a demonstrar uma vida completa em Jesus Cristo vai trazer doçura no seu relacionamento com Deus, mas trará amargor diante desse mundo que, como o próprio Cristo disse, nos odeia. E nos odeia da mesma forma que odiou o nosso Mestre. Portanto, ter uma vida completa em Cristo significa tomar da sua palavra, devorá-la, fazê-la parte da nossa essência. Comer da carne, beber do sangue, ter Cristo em nós. Viver nele, para Ele, com Ele e por Ele. Mesmo sabendo que os sofrimentos virão. E apesar desses sofrimentos, cumprindo com a missão de profetizar as nações, povos, línguas, reis. Ou seja, para as nações.
Concluindo, irmãos, nós somos comprados por precioso sangue e fomos constituídos reinos, embaixadores de Cristo e constituídos sacerdotes em Cristo Jesus, para vivermos de um modo exclusivo e completo para Ele. Nós não vivemos mais para nós mesmos, Paulo vai dizer. Faço questão de colocar o texto aqui, projetado para você, Gálatas 2:20, onde Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse aqui é um entendimento de uma vida completa em Cristo Jesus. Esse aqui é o entendimento daquele que tomou do livrinho, devorou e fez dele parte da sua essência. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Enquanto o dia da visitação não chega, o dia final, e o fim não vem, devemos viver com Cristo, por Cristo, nele, em Cristo e para Cristo. Cientes dos benefícios recebidos em Cristo e da graça de padecermos por Ele e não apenas crermos nele, como é dito lá em Filipenses 1:29. Enquanto o tempo se cumpre, devemos tomar, devorar e profetizar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus em todos os lugares. Deus tem que ser a nossa prioridade. Temos que servir e adorar a Deus, o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E essa adoração e esse serviço tem que ser a nossa prioridade, como motivo maior da nossa existência. Viver para Cristo, como nós cantamos hoje. Enquanto estamos vivendo esses dias próximos do fim, irmãos, é verdade. Mas não devem ser vividos como simplesmente à espera do fim, mas de um modo vigilante, operoso, obediente e zeloso, como os vemos nas parábolas do sermão profético. Se assim vivermos, irmãos, se tomarmos do livrinho e devorá-lo, para que ele faça parte da nossa essência, vivendo de modo completo, comendo da carne e do sangue de Cristo, nós viveremos para cumprir o propósito para o qual Ele mesmo nos constituiu, como reino e sacerdote. E glorificaremos o nosso Pai, que é o nosso Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém?